Olá, turma, professora Rose, mais uma aula, desta vez sobre o comércio mundial e os blocos econômicos, queda de barreiras alfandegárias e os blocos econômicos. Bom, pessoal, como nós vimos, além da expansão das multinacionais e a fragmentação do processo produtivo, outros fatores têm contribuído diretamente para a intensificação do comércio mundial. Entre os aspectos mais relevantes estão a queda das barreiras fiscais, a queda de barreiras alfandegárias em diversos países e a formação de alianças e de blocos econômicos regionais. Tá? Então, por que nós botamos queda de barreiras alfandegárias e os blocos econômicos? Tá? Por quê? Porque nos últimos anos a tendência por parte do governo de várias nações é diminuir a incidência e o valor das tarifas alfandegárias sobre mercadorias importadas e exportadas. Então, com base, sobretudo, em acordos formalizados por meio de quem? Por meio da Organização Mundial do Comércio, que é o órgão supranacional, né, que tem como principal objetivo levar a todas as nações os benefícios da globalização. Tá? Quais são os benefícios da globalização? Diminuir as barreiras e atingir o livre comércio, trazendo desenvolvimento econômico e aliviando a pobreza. A Organização Mundial do Comércio foi criada em 1995, com o objetivo de levar as nações, né, aos benefícios da globalização, mas ela já existia com um outro nome, né? Quando foi instalado, a princípio, ela se chamava GATT, né? Que era o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Era um órgão supranacional que passaria a regular o comércio internacional. Então, a OMC, ela substitui esse acordo, né? O GATT, esse Acordo Geral de Tarifas e Comércio, nesse contexto da globalização. Então, a queda de barreiras alfandegárias nas últimas décadas é um sintoma da disputa acirrada entre diferentes países com o objetivo de ampliar a participação comercial no mercado mundial. Com a formação de grandes blocos regionais, muitos países estabeleceram alianças internacionais e aprofundaram suas relações comerciais com outros estados. Queda de barreiras alfandegárias e os blocos econômicos. Bom, como nós vimos, a queda de barreiras alfandegárias é um dos principais fatores que tem contribuído diretamente para a intensificação do comércio. Tá? Então, a tendência foi levar os países a se organizarem em associações de países, para se manterem no mercado mundial, para terem como concorrer com as grandes nações no mercado mundial. Então, os blocos econômicos recebem esse nome, de bloco econômico, todas as associações de países que estabelecem relações econômicas privilegiadas entre si e que concordam em abrir mão de parte da soberania nacional em proveito da associação. Como resultado da economia mundializada, globalizada, a tendência atual é a formação de blocos econômicos destinados a realizar uma maior integração entre seus membros e facilitar o comércio entre os mesmos. Para isso, geralmente adotam a redução ou isenção de impostos ou de tarifas alfandegárias e buscam soluções em comum para problemas comerciais. Em tese, o comércio entre os integrantes de um bloco aumenta, gera crescimento e deixar de participar de uma organização do tipo significa atualmente viver isolado no mundo comercial. Tais associações são costumeiramente formadas por países vizinhos
ou que possuem afinidades culturais ou comerciais. Certo, gente? Então é isso. Os blocos econômicos são agrupamentos de nações vizinhas ou de países com afinidades culturais que estabelecem alianças devido a interesses comerciais comuns. No contexto de uma economia globalizada e competitiva, essa integração econômica de estados independentes na forma de blocos regionais ou blocos econômicos decorre da necessidade de obtenção de lucro e de acumulação de capital por esses países. Assim, o objetivo de um bloco econômico é estimular o comércio intrarregional entre os países que integram o bloco por meio de acordos e tratados que visam uniformizar as ações fiscais, promovendo a diminuição ou a isenção de impostos sobre mercadorias, capitais, mão de obra ou serviços comercializados entre os países membros, além de fortalecê-los diante de países isolados ou de outros blocos econômicos. Os blocos econômicos regionais, eles apresentam características distintas, conforme o nível de integração de seus membros, determinado pelos objetivos políticos e econômicos dos blocos, né, dos países do bloco nas relações comerciais. Uma consequência disso é que cada bloco recebe uma designação que o identifica com determinado grupo e o distingue dos outros. Os blocos econômicos regionais podem ser classificados como área de livre comércio, união aduaneira, mercado comum ou união econômica e monetária. Bom, como vocês podem ver, aqui nesse esquema, né, os blocos econômicos e os níveis de integração. Então, nós temos a primeira fase, que é a zona de livre comércio, que tem o livre comércio, né, que a gente chama de área de livre comércio. Então, nesse tipo de bloco, pretende-se apenas a gradativa liberação do fluxo de mercadoria entre os países membros, o que deve ocorrer por meio da ausência de barreiras alfandegárias, de tarifas e não tarifas, né? Um processo como esse acontece, por exemplo, nas relações econômicas entre Estados Unidos, Canadá e México, né, que juntos constituem o Acordo de Livre Comércio da América, o NAFTA. A segunda fase é a União Aduaneira. Tá? Então, existem blocos que ainda estão na primeira fase, existem blocos que já estão na segunda, né? Por exemplo, segunda fase é livre comércio, política comercial uniforme, que é a União Aduaneira. Pressupõe-se o aprofundamento da área de livre comércio, pois além da extinção das alíquotas tarifárias nas relações comerciais entre os países membros, estabelece a chamada tarifa externa comum, para que as nações integrantes negociem com países que estão fora do bloco econômico, utilizando um imposto padronizado. A terceira fase é o mercado comum. O mercado comum, nós temos livre comércio, política comercial uniforme, livre movimento de fatores de produção. Então, além da instituição de uma TEC, nesse tipo de organização ocorre o livre fluxo de trabalhadores, serviços e capitais no interior do bloco. Os países integrantes uniformizam suas legislações fiscais, trabalhistas, tributária, previdenciária e ambiental, tá? Que é o exemplo, nesse caso aí da terceira fase, o exemplo é a União Europeia, que já movimenta, já tem essa livre circulação aqui de fatores de produção e tem uma legislação igual para todos os países. Na segunda fase, o exemplo que eu esqueci de dizer para vocês é o mercado comum do Sul, que é o Mercosul, né? Que é o bloco econômico no qual nós os brasileiros, né, junto com a Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela,
fazemos parte. A quarta fase é a união econômica, né? Então, ela tem livre comércio, política comercial uniforme, livre movimento de fatores de produção e harmonização de algumas políticas. Aqui, ó, o bloco que já passou pela terceira, também está incluído na quarta, é a União Europeia. Tá? Essa União Econômica também conhecida como União Econômica e Monetária. Esse tipo de bloco conserva as mesmas características de mercado comum, porém avança no processo de integração regional ao estabelecer uma moeda única, para que o sistema financeiro e bancário do bloco seja harmonioso. Os países integrantes devem apresentar níveis compatíveis de inflação, taxas de juros e déficit público. Além disso, existem políticas trabalhistas de defesa, de combate ao crime e de imigração em comum, né? Então, o único bloco que já se encontra nesta quarta e quinta fase é a União Europeia, né? No qual fazem parte 27 países, né? Eram 28, mas a Inglaterra teve a sua saída concretizada este ano. Ok? Aqui nós temos exemplos, né, dos principais blocos regionais. O NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América, a União Europeia, a ALEC, Pacto de Visegrad, Comunidade de Estados Independentes, a CEI, Pacto Andino, Mercosul, Comesa, a PEC. Então, fora os acordos realizados entre os integrantes de um mesmo bloco econômico, existem os acordos bilaterais de livre comércio que propiciam a relação econômica e comercial tanto entre blocos quanto entre países e blocos, ou entre países e países. O Brasil, por exemplo, é membro do Mercosul, tem acordos firmados com os Estados Unidos, é integrante do NAFTA e com a União Europeia. Atualmente, quem supervisiona esses acordos comerciais é a OMC, né, que é a Organização Mundial do Comércio. O avanço do processo de integração econômica mundial revela-se por meio do estabelecimento, nos últimos 10 anos, de dezenas de alianças e blocos econômicos envolvendo um número cada vez maior de países, né? Como vocês podem ver aqui só são alguns exemplos de blocos econômicos. Como vocês devem ter percebido, toda a organização do mercado mundial, do comércio, é feita pela OMC, né, que é a Organização Mundial do Comércio. Então, a ela também cabe a liberalização do comércio mundial, né? Então, como foi mencionado anteriormente, o papel da OMC foi fundamental, né, na queda das tarifas alfandegárias e na formalização de alianças econômicas regionais. Mas como essa instituição pode viabilizar isso? A OMC, ela, como nós vimos, foi fundada em 1995, sucedendo o antigo Acordo de Tarifas e Comércio, né, CAT, e tem como objetivo estabelecer regras e acordos que orientem o comércio internacional de produtos e serviços, assim como os fluxos financeiros entre os países. A maioria dos acordos e regras mediados pela OMC tem por base os princípios econômicos liberais, que buscam garantir a livre concorrência, que é uma característica típica do capitalismo, a livre concorrência, e a abertura total dos mercados dos países para importação e exportação de produtos, assim como para a entrada e saída de capitais. Então, nesse sentido, a OMC tem como propósito
como propósito maior derrubar as barreiras alfandegárias sobre produtos importados, consideradas um grande entrave às trocas comerciais entre as nações e blocos econômicos regionais. Para tanto, esse organismo internacional vem implementando e incentivando mudanças na legislação dos países membros e combatendo as políticas de protecionismo interno. Então, desde a década de 1940 até hoje, foram realizadas diversas negociações entre países membros do bloco, com o intuito de reduzir tarifas alfandegárias e estimular o comércio mundial. Grande parte dos objetivos propostos tem sido alcançada, visto que após a criação do GATT, as transações comerciais internacionais passaram de aproximadamente 50 bilhões para cerca de 37 trilhões de dólares anuais. Contudo, têm ocorrido vários embates envolvendo os interesses das nações ricas industrializadas do hemisfério norte e os dos países subdesenvolvidos. As nações ricas, sobretudo Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha e Japão, querem a abertura plena dos mercados dos países subdesenvolvidos aos seus produtos tecnológicos. Entretanto, esses países pretendem continuar subsidiando suas atividades primárias com verbas estatais, criando, dessa maneira, uma forte barreira à entrada de produtos agrícolas, principal mercadoria de exportação da maioria das nações subdesenvolvidas. E essa circunstância tem levado a OMC a vários impasses e ao fracasso de algumas das principais rodas de negociações realizadas nos últimos anos. Atualmente, a OMC, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, são considerados os organismos internacionais que exercem maior influência no cenário político e econômico mundial. As regras, as metas, os acordos estabelecidos e deliberados por essas instituições, principalmente no que se refere aos negócios internacionais, muitas vezes transgridem as leis internas dos países, pondo em xeque a soberania de alguns estados. Então, nesse sentido, algumas nações, por vezes, perdem a autonomia e tornam-se meras cumpridoras das decisões tomadas por organismos internacionais. Cabe ressaltar, no entanto, que se enquadram nessa realidade apenas os países de economia periférica, já que os países desenvolvidos, que constituem o centro do sistema capitalista, invariavelmente desrespeitam as normas internacionais para fazer valer seus anseios e interesses. Aqui nós temos os principais eixos do comércio mundial, tá? Prestem bem atenção. O volume de negócios no mercado internacional cresceu de forma vertiginosa nas últimas 3 décadas. Mas é preciso atentar para o fato de que o comércio mundial está estruturado em torno de 3 centros econômicos principais, cujos fluxos comerciais representam aproximadamente 80% das transações realizadas em todo o planeta. Esses centros são a União Europeia, com 3.385 bilhões de dólares, a Ásia com 2.464 bilhões de dólares e a América do Norte com 956 bilhões. Tá? Então, são somente valores acima de 20 bilhões de dólares estão representados, certo?
Essa linha vermelha significa comércio intra-regional, certo? Então, como podemos perceber, o conjunto dos países membros da União Europeia, que representa o maior polo comercial do globo, né, que são 27 países nesse bloco, mantém relações comerciais com praticamente todos os outros blocos econômicos e seus principais parceiros são os Estados Unidos, a China, o Japão e os tigres asiáticos. E, mais recentemente, os países ex-socialistas do leste europeu e da Comunidade de Estados Independentes. No entanto, cerca de metade das transações comerciais desse bloco ocorre entre os próprios países membros. No NAFTA, que é o da América do Norte, destacam-se os Estados Unidos, que são o maior importador mundial. Os principais parceiros comerciais desse bloco são a União Europeia e as potências asiáticas, China, Japão e os tigres asiáticos. A implantação da economia socialista de mercado na China e a emergência dos tigres asiáticos nas últimas décadas, somadas à posição já privilegiada do Japão, consolidaram a importância da APEC como exportadora de mercadorias, que é a Associação do Pacífico, Comercial do Pacífico. Esse bloco tem como principais parceiros comerciais o NAFTA e a União Europeia. Já o Mercosul, né, tem pouca expressão no cenário internacional, mas mantém acordos comerciais multilaterais com diversos países e blocos econômicos, sendo representativos os negócios com a União Europeia e os Estados Unidos. O restante dos países latino-americanos e asiáticos, bem como os africanos, encontram-se à margem dos grandes eixos estruturantes do comércio mundial, pois sua economia é deficitária e, portanto, pouco competitiva. Então, é isso. Então, apesar de a gente ter tido um intenso, né, um significativo avanço do comércio, né, um vertiginoso crescimento do comércio, mas o que é que nós percebemos? Que os centros comerciais, eles não são iguais no globo. Há uma concentração, né, desse comércio em 3 áreas, né, que é a União Europeia, Ásia, tá, e América do Norte. São os 3 blocos econômicos que comandam o mercado mundial. O NAFTA, a União Europeia e a APEC. Então, pessoal, finalizamos nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijos.